Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com vão ouvir este devocional. Esta será uma semana que eu irei falar acerca no pior dia da sua vida, um pouco baseado num livro de Brian Zahnd, que eu li há muitos anos atrás, e que de certa maneira eu penso que se torna muito atual, fazer no dia pior da sua vida. Os tempos que estamos a viver não são dias fáceis, e se calhar a nossa resposta àquilo que nós temos é muito mais importante do que meramente os acontecimentos que se passam. Eu quero pensar convosco numa passagem bíblica que vai nos acompanhar a semana toda, que é aquela que se encontra em 1 de Samuel, capítulo 30, que fala acerca do episódio em que David e seus homens chegaram até à cidade de Ziklag e viram que os amalequitas tinham invadido Ziklag e queimado toda a cidade. Não mataram ninguém, e os filhos. E quando David e seus homens chegam à cidade queimada e se deram conta do que tinha acontecido, as suas mulheres lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Ontem recebi um artigo também de um homem, um artigo da Visão, falando acerca do triste silêncio dos homens que nunca choram. E nesse artigo fala acerca de alguns acontecimentos do dia a dia, dos nossos dias, em que relata um pouco o que aconteceu com Pedro Lino, o ator que decidiu terminar, Pedro Lima, que decidiu terminar a sua vida, não sabendo muito nós porquê, aquele ator sorridente que todas as novelas. Mas homens também como o António Horta Osório se têm levantado, que é o CEO do Banco Lloyds, se têm levantado para expressar as suas próprias emoções. No pior dia da nossa vida, há várias coisas que devemos fazer. Eu penso que a vida de David serve-nos para nós como um desafio, um exemplo. Eu te quero encorajar a pensar na primeira coisa, que é chorar. Porque isso é que eu falo deste artigo da revista Visão. No pior dia, hoje com 600 homens para um lugar chamado Ziklag. E lá em Ziklag, ele criou o seu exército, e naquele momento, naquela altura em que ele sai por 3 dias para uma outra batalha, quando ele regressa, ele regressando, vê que todas as suas mulheres, os seus filhos, tinham sido capturados e levados como escravos. Ziklag era um lugar entre a profecia e o destino. Ou seja, era um lugar à espera de que no final ele viesse a receber o trono que agora chamamos de David. E naquele tempo em que ele perde a sua família, a primeira coisa que nós lemos na Escritura, na carta de Samuel, diz aqui, o versículo 4, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. O choro tem um papel na vida. Este era o pior dia da vida de David. Tudo o que ele tinha foi roubado, a sua mulher tirada e os seus filhos. E graças a como ele terá lições para nós. Algumas coisas que Ziklag é um lugar difícil, é um lugar entre aquilo que nós queremos estar e do lugar onde nós viemos. É um lugar de passagem. E muitas vezes na vida tu e eu vamos estar em lugares assim. Lugares que nós não queremos estar, mas lugares de passagem. Lugares em que Deus tem e vai nos revelar o seu destino para nós mais à frente. Às vezes nós pensamos que a vitória é sinal de tribulação, mas não é verdade. Às vezes as nossas vitórias vêm à frente, mas no entretanto temos tribulação em nossa vida. A fé é a vitória que vence mesmo no pior dia da nossa vida. E por isso, imitando a fé de David, vamos ver alguns princípios da sua vida durante toda esta semana. E o primeiro, David chorou. Ele chorou copiosamente. Não somente ele, mas os 600 homens que estavam com ele. 600 homens fortes e valentes soldados. Homens
forças lhes faltarem. E muitas vezes a primeira coisa que precisamos de ter coragem de fazer é chorar. Viver pela fé não é viver sem sentimentos. Ser forte na fé não nos torna isentos à emoção. As emoções são uma parte da vida, são uma parte importante da nossa vida. E negar a mágoa, negar as perdas, é também negar o verdadeiro gozo que nós poderíamos. Curiosamente, nem podemos adorar a Deus se não envolvermos. Deus nos sentir, chorar, é parte da nossa humanidade. Pensemos em muitos homens de Deus em toda a história da Bíblia. Abraão chorou a morte de Sara. Jacó chorou quando se encontrou com a sua futura noiva Raquel. José, vendo os seus irmãos, chorou copiosamente. Jó, no meio das suas perdas, chorou. Paulo chorou nas emoções. Pedro chorou quando traiu Jesus. O próprio Jesus chorou. O choro de Jesus é um testemunho da sua plena humanidade. Chorou verdadeiramente como um homem qualquer. E o que é chorar como um princípio de cura é fundamental. É interessante que a Escritura diz que o choro vem durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. São as lágrimas que trazem a nossa libertação. Entretanto, nós que sofremos quando confortados com o conhecimento de que não estamos sozinhos no nosso sofrimento, Deus juntou-se a nós e derramou as suas lágrimas. E encontramos Jesus verdadeiramente a chorar. Porque na Bíblia diz que há um tempo para chorar. E este tempo para chorar não pode ser negado, mas também há um tempo para secar as lágrimas e deixar de chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há uma noite de choro, mas há uma alvorada de fé. Se continuarmos simplesmente a chorar, a viver a dor, tudo isto se vai transformar em autopiedade. E na verdade a autopiedade vai destruir a nossa fé. Não nos vai deixar de sair e encontrar um lugar de vitória. A autopiedade vai nos levar a um momento de incredulidade de que Deus não vai fazer nada. E claro que a incredulidade levou os israelitas no deserto a chorar o seu próprio medo. Este tipo de choro verdadeiramente irou a Deus. Nunca nos moveremos de um lugar de miséria pessoal para um lugar melhor se estivermos continuamente em autopiedade. Temos que chegar a um momento na nossa vida em que depois de chorarmos o suficiente temos que dizer já chega. Já chega. Porquê? Porque há um outro som. E se calhar a nossa atitude diante destes desafios vai certamente nos mostrar como Deus terá uma resposta para a nossa vida. Há uma história contada no segundo livro de Reis, a história de 4 leprosos no exterior dos portões de Samaria, que tinham sofrido mais do que podiam suportar. Tinham uma doença incurável, a lepra, e isso não os permitia estar junto dos seus amigos, que se encontravam também cercados pela fome. E numa dada altura, os 4, olhando uns para os outros, dizem assim: porque nos vamos sentar aqui à espera da morte? E eles saíram daquele momento de autopiedade, e saem à procura de comida. E naquela altura em que eles saem, verdadeiramente, eles veem um Deus que vai agir por eles. Optaram por abandonar aquela depressão, saem do lugar da sua miséria, onde estavam sentados, e verdadeiramente trazem uma salvação para uma cidade que estava moribunda. Eu acho que também podemos fazer o mesmo. Podemos nos erguer da nossa situação difícil e começar à procura de um amanhã melhor. No pior da nossa vida iremos chorar. Isso é inevitável, isso é compreensível. David chorou, nós também o faremos. Mas não poderemos continuar aí. Não podemos continuar eternamente numa autocomiseração. Porque o choro, ainda que dure uma noite, virá uma alvorada de fé. Quando precisamos de
começar a crer. Para transformar a nossa tragédia em triunfo, temos de ir além do nosso choro. Amanhã iremos falar do segundo princípio na vida de David, que eu acho que é um exemplo para nós. Amanhã iremos falar dizendo não à amargura. Espero que possas ouvir também esta mensagem e partilha com os teus amigos. Fica bem, foi bom estar convosco, em particular aqueles que me acompanharam ao vivo durante todo este tempo. Que Deus te possa abençoar. Tenha um dia abençoado. Fica bem, fica com Jesus.